Agora, vamos falar um pouco sobre a roda de leitura na educação de jovens e adultos. Afinal, o que é uma roda de leitura? É uma experiência de alfabetização de jovens e adultos que coloca a leitura no centro do processo alfabetizador. É um novo referencial para orientar as alfabetizadoras na construção de práticas pedagógicas significativas para a aquisição das competências de leitura e escrita, considerando a formação de sujeitos que aprenderão ao longo de toda a vida. Mas dessa forma, a escrita não ficaria excluída? Não. O trabalho com a leitura propicia ocasiões de produções escritas mais ricas e diversificadas. O que é importante considerar? Ter a compreensão de que o ato de ler e escrever não é um mero desempenho mecânico adquirido pela repetição e cópia. Então, como deve ser? Este ato diz respeito a ser e tornar-se sujeito e autor, com o intuito de praticar diferentes intervenções na vida e no mundo com autonomia. E de que tipo são os textos selecionados? Bom, é necessário trazer para a roda de leitura diferentes textos que permitam a produção de sentidos e significações para o leitor. Qual é o maior desafio para essa alfabetização? Construir práticas de autonomia, produzir a singularização dos sujeitos, possibilitar a construção de uma coletividade de pessoas para as quais o ato de ler e escrever seja vital ao longo de sua vida. Onde é realizada a roda de leitura? Pode ser feita em diferentes espaços, sendo eles formais ou informais. Por exemplo, escola, sala de aula, pátio, quadra, instituições como igrejas, associações ou na própria comunidade. Quais as metodologias utilizadas e seus objetivos? Leitura como produção de sentidos por e para sujeitos, leitura como possibilidade de construção de sentidos, leitura oral coletiva como situação privilegiada para a realização de uma multiplicidade de interações, leitura na roda como uma prática que contribui para que as alfabetizadoras e os alunos reconheçam-se como sujeitos, utilizar diferentes relatos de experiências de leitura entre jovens e adultos e estudos de diversos teóricos sobre a importância da leitura. E quais são as contribuições dos professores alfabetizadores? Esses profissionais levam as representações acerca da alfabetização construídas tanto por suas experiências anteriores, como alfabetizadores, quanto para seus próprios processos de alfabetização. Sua formação propõe a reflexão sobre essas diferentes representações que se revelam por meio de suas práticas, bem como a avaliação sobre quais dessas práticas mais favorecem a formação de sujeitos capazes de aprender por toda a vida e de se constituírem leitores e escritores de diferentes textos em diferentes contextos. O que essa atividade resulta no aluno? 1. Possibilita uma vivência de confronto e superação das interdições ao código escrito pela prática significativa propiciada pela leitura na roda. 2. Permite percepção crítica dos alunos sobre as condições em que se encontram e as relações que mantêm com o conjunto da sociedade. 3. Ressurge o fio condutor de sua trajetória individual e coletiva, conferindo à educação uma dimensão mais autêntica e legítima, o vínculo com a vida e com a condição humana. 4. Possibilita que eles aprofundem suas percepções sobre as condições históricas e sociais, mas sempre com uma perspectiva de superação e transformação. 5. Rompimento do estigma de não conseguir aprender a ler ou a escrever. 6. Promove o encontro com o conhecimento, com a alegria, a autoestima e a esperança. Agora é a hora de se deliciar. Hora da leitura deleite. Aproveite e viaje nas profundezas de O Casaco de Pupa, de Helena Ferrandes. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas, coberta de medos. Medo da solidão. Medo que não a queiram. Medo que a queiram.
medo de voar, medo de afogar-se, medo de sentir-se perdida, medo de que tudo mude, medo de que tudo continue igual, medo do futuro, medo de repetir o passado, medo de não avançar, medo de dar um passo, medo dos outros, medo dela mesma. O casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele e voou. Aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Fim.